Uma discussão hoje muito importante na educação é a questão da fragmentação do conhecimento, né? Da compartimentalização do conhecimento. Como que a gente poderia procurar uma colaboração do Deleuze-Guattari nessa discussão? Bom, eu acho que eles nos dão uma colaboração fundamental, porque eles nos dão elementos justamente para afirmar que tudo isso que é colocado como problema hoje não é problema, talvez seja a solução. A visão de mundo que ele constrói é justamente a visão de mundo da multiplicidade. No final das contas, eu acho que a gente poderia traduzir um pouco isso falando em duas maneiras de se colocar frente à realidade. Como é que nós concebemos a realidade? Nós concebemos a realidade como única ou nós concebemos a realidade como múltipla ou como multiplicidade? Porque o discurso de que a fragmentação é um problema, que a compartimentalização é um problema, que um currículo organizado em disciplinas é um problema, é um discurso que pensa a realidade como unidade. Então, nós pensamos que o mundo é um só, que o real é um só, mas que os conhecimentos vão se complexificando de tal maneira, que essa realidade vai se tornando de tal maneira complexa e a quantidade dos conhecimentos produzidos para dar conta dessa complexidade do mundo e do real é tão intensa e vai proliferando numa produção cada vez maior de conhecimentos, que nós chegamos então a essa fragmentação. Como representar o conhecimento? No século XVII, Descartes falava da árvore do conhecimento, uma imagem que nos marca até hoje. Nas raízes estava o pensamento metafísico, no tronco, a filosofia, e a partir dela há a ramificação dos saberes em suas várias ciências. Essas ciências foram subdividindo-se, e no século XX aparece uma crítica ao que seria uma fragmentação excessiva, e surgem propostas de rejuntar os conhecimentos. A interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade estão ligadas a essa perspectiva. A hipótese é a de que o real é único, é uma unidade, e que para conhecê-lo devemos religar os saberes que um dia já estiveram unidos. O que o Guattari e o Deleuze vão nos ajudar a pensar é justamente um caminho muito diferente desses, né? Porque a hipótese do Deleuze é a hipótese da multiplicidade. O mundo é múltiplo. Não há uma unidade perdida porque nunca houve uma unidade. Nós temos sempre múltiplas coisas acontecendo o tempo todo. No caso do conhecimento, nós temos múltiplos conhecimentos sendo produzidos e esses conhecimentos vão sendo produzidos e vão se misturando entre si, vão se interconectando, vão se mestiçando, vão se misturando, né? E a imagem que o Deleuze e o Guattari constroem para pensar esse emaranhado de conhecimentos é o conceito de rizoma. Poderíamos pensar em muitos exemplos de rizoma, né? O conceito de rizoma, eles tomam essa palavra rizoma da botânica e é um tipo específico, um tipo especial de raiz, né? Então, a grama é um rizoma, né? Na botânica, a grama é apresentada como um rizoma, né? E a característica da grama é justamente essa característica de proliferar, né? E ela se espalha, né? É essa a questão que o Deleuze e o Guattari usam para pensar o rizoma, né? Uma proliferação e um espalhamento. Né? Múltiplas e sem centro. conexões. Múltiplas conexões e sem centro. E aí está o ponto, sem hierarquia. Né? A questão toda do rizoma é que não há hierarquia. Na imagem do conhecimento como árvore, na imagem arbórea cartesiana, há uma hierarquia. Né? Se você quer conectar os vários galhos ramificados, isso tem que passar por uma hierarquia, eles têm que passar pelo tronco. Né? Há um centro, que é o tronco, e você só consegue conectar duas pontas passando pelo centro. Então se impõe toda uma hierarquia no diálogo entre os saberes. E com o rizoma você rompe com todas essas hierarquias, porque sendo um emaranhado de linhas, essas linhas podem se conectar de infinitas maneiras. O rizoma não tem começo nem fim, mas sempre um meio pelo qual ele cresce e transborda.
Ele não é feito de unidades, mas de dimensões, ou antes de direções movediças, conexões, bifurcações, encontros imprevisíveis. Diferentemente das árvores ou de suas raízes, o rizoma conecta um ponto qualquer com outro ponto qualquer.